Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para pensar com vocês sobre a presença dos pais na vida das crianças e como a ausência dos pais pode mudar o comportamento delas. Quero ajudá-los a refletir o quanto vocês estão presentes nas relações com seus filhos e como a presença é possível considerando as diferenças familiares que nós percebemos na nossa atualidade. Então, para começar, eu queria falar aqui sobre a importância da função materna e da função paterna. E quando eu falo de função, eu não estou me referindo ao pai biológico ou à mãe biológica dessa criança, desse adolescente. Eu estou me referindo a quem ocupa este lugar na vida dessa criança, que pode ser uma avó, um avô, pode ser um padrasto, uma madrasta, um tio, uma tia, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão nos próximos instantes. Então, o que nós precisamos entender é a importância dessas referências da função materna e da função paterna para o desenvolvimento dessa criança. Essas funções são os primeiros outros dessa criança, é a partir dessas relações iniciais que ela pode ir se inserindo no mundo. Então, eu trouxe alguns exemplos. Quando a mãe pega o seu bebezinho nos braços, essa é uma maneira desse ser ir sentindo o contorno do seu corpo, e se apropriando do seu corpo, e se integrando nesse corpo, e construindo a sensação de ser de ser uma unidade. Quando ele chora de fome, dor, cansaço, e tem alguém para ir lá e acolher a necessidade dele, ajudá-lo a saciar aquilo que, né, uma fome, enfim, a amamentação, por exemplo, caberia aqui nessa situação, é uma maneira dele compreendendo as suas necessidades e como elas podem ser saciadas. Quando uma criança reage a uma situação com estresse e tem alguém para ir lá, nomear aquela emoção, ajudá-la a lidar com aquela situação, ajudá-la a se acalmar, a encontrar soluções para os seus problemas, essa é uma maneira dela ir ganhando consciência emocional e aprendendo a regular os próprios sentimentos, a lidar com as próprias emoções. Então, os olhares, as conversas através dos gritinhos, do balbuciar palavras, tudo isso vai inserindo a criança na nossa linguagem, na nossa experiência humana. Ela vai se inserindo na nossa cultura a partir dessas relações iniciais. Então, por que é tão importante haver, né, a presença dessas funções na vida de uma criança? Porque é a partir desse núcleo familiar inicial que ela vai se conhecendo, vai se dando conta de quem ela é, vai se apropriando desse corpo e vai se inserindo gradativamente a nossa sociedade. Aos pouquinhos ela vai conhecendo que tem um mundo lá fora, a partir das relações da escola, vai ampliando isso ao longo da vida e vai também expandindo aí as suas potencialidades, construindo novas capacidades, vai crescendo enquanto ser humano. Então, esses pais são quem inserem essa criança na nossa vida e são também os primeiros modelos que ela encontra no mundo, os primeiros exemplos, as primeiras referências. Nós estamos falando de funções de grande responsabilidade, porque se trata de ajudar esse serzinho a compreender o seu lugar no mundo e a direcioná-lo também para o crescimento, rumo à independência, autonomia e à evolução moral e espiritual. O que será que poderia acontecer se essa criança não encontra essas referências na sua vida, né? Eu particularmente acredito que a maneira como cada um reagirá é muito singular, mas eu trouxe aqui alguns exemplos do que eu já encontrei na minha experiência. Então, eu já me deparei com histórias de vida bastante complexas, difíceis, e aí, como reação, eu vi crianças muito inseguras, com baixa autoestima, com pouca noção do seu valor, das suas potencialidades, crianças reagindo com bastante agressividade, com dificuldade de estabelecer seus laços sociais, vi casos importantes de depressão infantil. Então, não existe uma fórmula única do que pode ser
consequência para essas faltas iniciais. Veja, as faltas elas sempre acontecerão, mas aqui a gente está falando de uma falta em excesso que pode sim deixar prejuízos para o desenvolvimento dessa criança. E aí queria pensar uma outra questão. A presença dos pais, a possibilidade de exercer estes lugares, esses papéis, só é possível numa família tradicional, que a gente ainda fala aqui daquele modelo papai, mamãe e filhinho? Com certeza não. Então, hoje, quando a gente pensa na nossa sociedade, nós já encontramos uma série de configurações familiares. Então, ser família não implica mais em viver nessa estrutura formada por pai, mãe e filho. Há muitas formas de ser família no mundo, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos que me ocorreram. Ser mãe solo, pai, mãe, filho, mãe, avó e filho, pai, pai e filho, mãe, mãe e filho. Percebem? Ter uma família não significa estar numa estrutura ideal. Significa viver elos significativos, onde são compartilhadas experiências, onde é possível uma formação, uma série de aprendizados, uma trilha, um percurso que nos leva ao crescimento aqui nessa experiência humana e também a um crescimento espiritual. E queria também pensar com vocês que uma família onde se tem um pai e uma mãe que vivem juntos não é sinônimo de um ambiente estruturado, saudável para uma criança viver. Não é incomum a gente encontrar lares com essa constituição que traz uma série de inseguranças, de instabilidades para essa criança, às vezes porque é um ambiente com pouca harmonia, bastante conflituoso. Então, eu queria quebrar esta noção de família como uma estrutura, e sim como um lugar de elos significativos, onde essa criança pode viver relações de respeito, de consideração mútua, onde ela pode construir interações, aprendizados, ela pode lidar com renúncias, com dificuldades que vão fazer ela se haver com os impasses da vida, mas no sentido de progredir, de encontrar soluções para suas questões e, consequentemente, ir evoluindo diante disso tudo. Uma outra questão que eu achei bacana pensar aqui também é sobre os pais que são separados. Eu percebo que às vezes essa questão da presença fica muito implicada a quantidade de tempo que esses pais estão lá fisicamente com essas crianças. E na verdade não é muito bem assim, digamos. Em relação aos pais que se separam, é sempre importante deixar marcado para essa criança que eles não serão mais namorados, mas continuam sendo pais dela. Enquanto entidade pai e entidade mãe, eles continuarão existindo na vida delas. E isso é suficiente para que essa criança se sinta segura, protegida, amparada, cuidada. Percebem? Nós não estamos falando que é preciso uma composição familiar X para ser família, para estar presente na vida de uma criança. Nós estamos falando aqui de como é que essas relações serão construídas. E nesse caso, vai depender muito de como essa mãe se responsabiliza pela qualidade de relação com o seu filho e como esse pai se responsabiliza pela qualidade de relação com o seu filho também. Isso não significa que eles precisam estar todos os dias no mesmo ambiente. Existem muitas maneiras de estar presente que não seja com o corpo físico. Então, cada um pode encontrar a sua maneira de construir o seu vínculo com o seu pequeno. Agora que nós já pensamos sobre os diversos tipos de família que nós encontramos na atualidade, que isso não é empecilho para a presença de um pai ou de uma mãe na vida de uma criança, eu queria também aqui refletir com vocês qual é o sentido espiritual de uma família. Então,
até seguindo ao que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, família é um grupo de espíritos que se une pela afeição, simpatia ou pela semelhança das suas inclinações, onde o objetivo dessa reunião é esses espíritos trabalharem juntos pelo adiantamento mútuo. Então, quando a gente pensa numa união por afeição entre esses membros, provavelmente nós estamos pensando numa simpatia anterior, numa experiência anterior de vidas passadas, enfim, num elo antigo e que aproxima esses seres. Quando pensamos numa antipatia, provavelmente estamos falando de um aprendizado a ser conquistado entre ambos, um meio de progresso, um encontro que possibilitará uma série de aprendizados. De novo, espiritualmente, geralmente, nós estamos pensando em laços antigos e com certeza falando de um compromisso que foi feito entre esses seres para essa experiência de agora. Pode ser um encontro que vai permitir um resgate, pode atribuir novo sentido às experiências anteriores, almas que já têm certa afinidade podem estar aqui para construções em conjuntos, para tarefas que serão compartilhadas e assim por diante. E aí, essas relações, esses elos poderão ser cumpridos a partir das nossas possibilidades terrenas. Então, aqui entram todas as nossas conquistas morais, as nossas limitações. A gente vai acabar oferecendo nessas relações aquilo que temos a partir do nosso estágio de evolução espiritual. Por que eu tô falando isso? Porque conviver, apesar da família ter todo esse sentido, ter essa importância, essa relevância na vida de um ser, conviver em família não é tarefa fácil, porque são nessas relações, nessas interações que aparecem o quanto nós ainda somos infantis espiritualmente. Então, estar em família não significa viver somente momentos de amor, de alegria, de tranquilidade. A gente acaba tendo tudo isso também, mas implica em viver momentos bem desafiadores. Porque ali é um ambiente que nos serve como uma escola, onde a gente vai aprimorar a nossa maneira de amar, a nossa maneira de compartilhar, de aceitar, de perdoar, de ceder, de não julgar, de respeitar. Então, ali a gente vai se deparar com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas imperfeições, com tudo que nós precisamos restaurar, construir, desenvolver. E isso não é fácil. É muito importante ter essa noção, porque quando nós que temos a tendência de buscar viver sempre em estado de estabilidade, de bem-estar, nos deparamos com algo que nos desafia e nos tira da zona de conforto, é uma tendência a gente se afastar dessa experiência, da gente se desconectar dessa situação, para não ter que se haver com essa adversidade. Nessa experiência de se desconectar, para que nós não nos deparemos com os nossos incômodos, os nossos desconfortos, e aí também não precisamos trabalhar aquilo que falta em nós, a gente encontra alternativas de se distrair, de se ocupar. E aí eu fiquei pensando aqui o quanto às vezes não entra em jogo o celular, a TV, as redes sociais, anseios do mundo lá de fora, que nos possibilita não olhar para aquilo que dói. Então, quando eu estava construindo essa minha fala de hoje, eu fiquei pensando se a nossa presença e a nossa ausência não tem relação direta com os nossos desconfortos, com aquilo que nós temos de expectativa.
porque me parece que a maneira que o desafio nessa interação, nesse ambiente aparece, talvez a ausência seja uma possibilidade para esses momentos. E eu fiquei aqui tentando construir, né, uma reflexão para passar para vocês. Por que é que nós nos desconectamos das nossas famílias? Do que é que nós estamos, na verdade, nos desconectando? Por que é que nós acabamos nos tornando ausentes dessas relações? E eu tendo a achar, e queria dividir isso com vocês, que nós nos desconectamos porque nós nos deparamos com as nossas faltas, com as nossas dificuldades, porque ali é que está a oportunidade da gente trabalhar algo dentro de nós. E talvez colocar um véu, se afastar, seja o melhor que nós conseguimos nessa situação. Mas aí eu pergunto a vocês, será que esse é o melhor a fazer por nós, pela nossa evolução espiritual, pelo propósito que nós temos aqui nessa encarnação? E aí eu imagino que não. Pensando nisso, é muito comum a gente estar lá em algum lugar fisicamente, talvez pela consciência de que precisamos, pela responsabilidade que sabemos que temos, às vezes até pela culpa, mas estar de corpo presente não significa estar presente. Minha missão aqui hoje era pensar com vocês como a ausência dos pais pode mudar o comportamento das crianças. Então a gente passou por uma série de reflexões. Nós pensamos sobre a importância da função materna e da função paterna, para que as crianças possam se constituir, possam ir se apropriando dessa experiência humana, sendo introduzida nessa vida em sociedade, na nossa cultura, na nossa linguagem. Pensamos quais são os comportamentos e consequências que podem se apresentar quando isso não ocorre, quando essa falta ela é em excesso. Pensamos também que presença não tem relação com o modelo de família, não é necessário viver em família tradicional, nosso corpo não precisa estar no mesmo ambiente, há muitas maneiras de se fazer presente e vai depender muito mais do quanto nós podemos investir nesse vínculo, nessa relação. Também falamos sobre o propósito espiritual da família, do compromisso que há por trás desses encontros e que é esperado que esse ambiente nos traga desconfortos, dificuldades e que é possível que isso nos leve a uma tendência natural da nossa condição humana de tentar negar os desafios, de se desligar desses desafios. E com isso a gente pode procurar distrações externas. Então, o que tem que ficar hoje aqui de mensagem para vocês é o quanto a nossa presença é fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento dessas crianças. E que, de novo, né, não tem relação com o ambiente ideal e perfeito, mas sim do nosso investimento nesses vínculos, pensando no nosso compromisso espiritual e que é muito possível que a gente vai encontrar desconforto dentro dessa casa e que vai depender de como a gente vai reagir a esse desconforto. A gente vai se desligar e tentar se distrair com coisas de fora, ou a gente vai olhar para isso e pensar, tá, como é que eu lido com isso? O que eu faço a partir disso? O que eu preciso aprender e ressignificar aqui nesse laço, nesse encontro, nessa reunião espiritual. Eu espero que a mensagem tenha ficado clara. Eu estou à disposição para dúvidas, para comentários, para a gente pensar mais sobre isso. Contem comigo e eu imagino que eu serei inserida aí no grupo dos pais para que vocês possam me acionar se necessário. E é isso. Eu estou à disposição. Obrigada pela oportunidade de fala, pela oportunidade de reflexão em conjunto. E vamos adiante. Contem comigo. Tchau, tchau.